Primeira coisa que eu queria falar com vocês, eu tenho só alguns tópicos, um tópico inicial antes da gente dar início de fato. Mas eu queria destacar para vocês que a ansiedade demonstra um desequilíbrio interno, necessariamente. Então, a ansiedade é um transtorno emocional. Só que o que acontece? A nossa sociedade foi normalizando isso. Então, a gente acha normal não conseguir dormir. A gente acha normal ter preocupações na nossa mente o dia inteiro, o tempo todo. A gente acha normal não ver o tempo passando, porque você está tão cheio de coisas e tarefas e pensamentos mil na cabeça que você não vê o tempo passar. A gente foi normalizando essas questões. E aí a gente enxerga, a gente que eu digo sociedade, né? Apenas os sintomas extremos da ansiedade, então pânico, paralisia, como um problema sério. Só que, na verdade, se você tem sempre ansiedade sem nenhum motivo aparente, se você tem ansiedade de forma contínua, se você não consegue sair dessa ansiedade, né, por conta própria, ou até mesmo tem dificuldades ali de, mesmo com uma ajuda profissional, sair dessa, isso é um desequilíbrio interno. Essa ansiedade não tão extrema, vamos dizer assim, precisa ser olhada com cuidado também. Perfeito? E você pode precisar de ajuda para sair dessa ansiedade. E aí, existem diferentes níveis, portanto, então tem aquela ansiedade mais destrutiva, vamos dizer assim. Então, ataque de pânico, medo, taquicardia, paranoia, etc. Mas também as ansiedades mascaradas, como eu tinha dito anteriormente. Então, a preocupação excessiva, a dificuldade de soltar o controle, que eu tenho certeza que vários de vocês se identificam, querem controlar tudo, querem controlar o tempo das coisas e tal. E a gente precisa parar de enxergar um pouco isso como normal, sabe? Tipo assim, você não conseguir dormir à noite, será mesmo que é normal isso? Você precisa buscar se conhecer a ponto de ressignificar mesmo essa ansiedade. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui ao longo da live, mas eu quis trazer isso para vocês no início para reforçar também que a Isabela Fan não é terapeuta ainda e não é psicóloga. Então, assim, tudo que eu trouxer nessa live é muito baseado nos meus estudos, na minha jornada aí de autoconhecimento, de estudo sobre mentalidade e tudo mais. Mas se você perceber, assim, que precisa de uma ajuda externa, que os seus sintomas são muito aflorados, que está afetando muito o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, busque ajuda profissional. Mas, na minha visão de Isabela Fan, qual é a causa maior, vamos dizer assim, para a ansiedade? É a hiperidentificação com os seus pensamentos. Então, o que acontece? Você tem algum pensamento, uma vozinha aí na sua cabeça, ou uma determinada sucessão de pensamentos, e você dá ouvido a esses pensamentos. Você acredita em um determinado pensamento. E aí, você fortalece esse pensamento e vai reforçando ele na sua cabeça. E aí, é o pensamento do que poderia ser, do que poderia dar errado, do que poderia ter sido, aquele tal do e se tal coisa acontecer, e se tal coisa não acontecer, etc, etc. Então, o que acontece? A gente se identifica com esse pensamento e a gente é levado por ele. E aí, temos a famosa ansiedade. Nós temos cerca de 60 mil a 70 mil pensamentos no dia, ou seja, é muita coisa. Eles são muito rápidos, eles são muito acelerados e você não vai conseguir controlar todos eles. Mas o que você precisa fazer? Você precisa desenvolver a sua atenção em relação ao que você está pensando e você precisa enfiar na sua cabeça que você não é os seus pensamentos. Então, você não é essa vozinha que fica aí o tempo todo na sua cabeça te dizendo que tal coisa vai dar errado. Ansiedade. Crie uma distância entre você e sua personalidade. Todos os seus problemas estão relacionados à sua personalidade, não com você. Você não tem problemas. Todos os seus problemas pertencem à personalidade. Isso é o que você deve fazer. Sempre que você se sentir ansioso, lembre-se que a ansiedade pertence à personalidade. Se sentir uma tensão, lembre-se que ela pertence à personalidade. Você é o observador, a testemunha. Crie uma distância e nada mais deve ser feito. Uma vez que haja distância, repentinamente você perceberá a ansiedade desaparecendo. Quando a distância for perdida, de novo a ansiedade surgirá. Por um mês, só se observe, fique distante e verá a mágica acontecer.
Vamos olhar, então, para os outros casos da ansiedade. O que eu queria que vocês fizessem? Observassem, assim, o que pode, sabe, estar ocasionando a ansiedade que você costuma ter. Então, primeiro, negação do passado. Você já parou para pensar que muitas vezes você fica projetando algo no futuro, com medo do futuro, com medo do que pode acontecer, porque você tem questões que te aconteceram no passado, você tem traumas que te aconteceram no passado, situações indesejadas que te aconteceram no passado e você ainda não curou? E aí isso pode te trazer o medo de acontecer novamente no futuro, por exemplo. Então, negar o passado pode estar influenciando na sua ansiedade, sim. Falta de presença. Não existe ansiedade no presente. E pessoas ansiosas, geralmente elas têm a respiração muito curta. Se você tá ansioso, se você tá com pensamentos acelerados a 1000, isso aqui, com certeza você já ouviu, todo mundo que fala sobre ansiedade fala sobre isso. Mas é porque realmente a respiração, ela ajuda muito. Por quê? Porque a respiração te traz presença. E a presença faz com que você se torne o quê? Observador. Então é sobre isso. Excesso de tarefas. Isso aqui foi a causa principal, eu diria, dessa ansiedade que me acometeu nos últimos dias. Então, a gente querer dar conta de tudo. A gente querer fazer 350 mil coisas ao mesmo tempo. E foram impondo para nós que é necessário estar se esforçando o tempo inteiro, fazendo o tempo inteiro e etc. Mas não é sobre esforço, é sobre esforço inteligente. Só que muitas vezes a gente quer colocar a mesma energia em tudo ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo? Só que a gente precisa diferenciar assim, o que é importante do que é determinante. Isso vai nos ajudar a equilibrar melhor essa emoção de ansiedade. Isso aqui eu também percebi que eu estava fazendo. Mas desconexão com você mesmo. Então, assim, há quanto tempo você não faz as coisas que você gosta de verdade? Sabe aquelas coisas que você realmente tira todas as preocupações da sua cabeça? Então, às vezes você ama pintar. Aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você pintou? E você fala, há uns 5 anos atrás. Há 1 ano atrás. A gente precisa incluir essas coisas, sabe, na nossa vida. O que faz a gente se conectar com nós mesmos. E a gente precisa silenciar um pouco o mundo externo. Então, a gente está o tempo inteiro rodeado de barulho. E aí entra o que eu falei com vocês sobre a história do ovo de cuco. Então, muitas vezes, coisas que a gente ouve, assim, na televisão, no noticiário, vai entrando na nossa cabeça, na rede social. E isso vai gerando ansiedade na gente. E a gente não sabe a origem, mas tá nesse mundo externo. Nesse excesso de estímulos. E muitas vezes até conteúdos positivos, tá? Às vezes a gente precisa silenciar até os conteúdos positivos. E por último, a falta de confiança. Então, no tempo divino das coisas, confiar nas coisas que não estão no seu controle, não entregar mesmo, sabe, para essa inteligência maior, que é a inteligência que te mantém vivo, que faz a flor desabrochar, que faz o bebê nascer. E aí, o que eu quero que vocês tenham em mente? Que a ansiedade, ela não é nossa inimiga. Então, você pode pensar, Isa, como assim? Ansiedade é essa coisa horrível que quase me mata do coração. Ela não é sua inimiga. Na verdade, ela existe ao seu favor. Ela pode te ajudar. O que é o seu inimigo é a sua falta de autoconhecimento. Então, a ansiedade não é sua inimiga, a sua falta de autoconhecimento, sim. Então, a ansiedade é um efeito, né? O que você precisa fazer? Olhar para ela e buscar entender a raiz, a causa. Que aí você vai encontrar coisas que estão ocultas. E só assim você vai conseguir curar de fato. Primeiro passo, a gente aceitar quando está ansioso. Então, você precisa aceitar que a ansiedade existe. Enquanto você ficar lutando contra ela, ela só irá aumentar. Perfeito? E aí, o que você precisa? Acolher os seus sentimentos. Ao invés de ficar se culpando porque você está ansioso, ao invés de ficar se culpando que você está com pensamentos negativos e etc. Tem muita gente que começa a estudar sobre mentalidade e aí entra nessa, sabe? De, meu Deus, eu preciso me sentir bem 100% do tempo. E esse caminho é bem perigoso, tá? Então, você precisa acolher qualquer emoção que você tiver. Isso é o caminho para você conseguir transmutar de fato. Então, quando você aceita, você abre espaço para curar.
Então, de novo, não se sinta culpado quando você está ansioso. Não se sinta culpado pelo seu sentir, por nenhuma espécie de sentir. Nem quando você está com inveja, quando você está triste, quando você está amargurado, qualquer coisa que seja. A gente precisa acolher mais, sabe? Nossos sentimentos. E aí, só depois que a gente aceita a ansiedade, a gente consegue ressignificá-la. E aí, quando eu falo sobre ressignificar, a ansiedade é exatamente buscar entender o que ela está querendo te mostrar. Então, de novo, a ansiedade não está contra você, ela está a seu favor, desde que você aceite a presença dela e busque entender quais são os aprendizados que ela quer te trazer. Então, o que ela está querendo te mostrar, o que está oculto, quais são os pensamentos que você precisa cuidar mais, sabe? Controlar mais. O que daquilo que eu falei anteriormente você está precisando fazer mais? Você está desconectado de você mesmo? Você está com excesso de estímulos mentais? O que a ansiedade está te trazendo que você precisa mudar, perfeito? E, como eu falei também, que uma das causas é a questão da gente não estar presente o tempo inteiro, da gente não ter a nossa respiração controlada, para a gente transmutar a ansiedade, a gente precisa buscar essa atenção plena. E aí aqui eu trouxe uma outra coisa que também mudou a minha vida. Mas que também é da Luana Carolina. Não sei quem acompanha ela, mas ela é sensacional. E aí eu aprendi, escutei dela essa frase, de que foco é como um casamento. De novo, foco é como um casamento. O que ela quis dizer com isso? Para e pensa, como que você se sentiria se você, casado, tivesse o seu marido todos os dias pensando como teria sido se ele tivesse casado com outra mulher? Ou você, homem, como seria se todos os dias a sua mulher ficasse pensando como que teria sido a vida dela se ela tivesse casado com outro marido? Péssimo. Só que você faz isso com as suas escolhas. Então, muitas vezes você escolhe realizar uma determinada ação, mas você fica pensando, enquanto você está fazendo aquilo, como teria sido se você estivesse fazendo outra coisa. Ou como teria sido se tal coisa não tivesse acontecido. Então, vai fazer uma determinada coisa, coloca atenção nessa sua ação. Leva tempo para escolher as coisas, sabe? Muitas vezes a gente quer tomar nossas decisões muito rápido. E tá tudo bem a gente levar um tempo para decidir. Mas a partir do momento que a gente decide, a gente precisa se casar com essa decisão para que a gente não fique pensando em outras possibilidades na nossa cabeça. Assim como a gente não gostaria que nosso marido fizesse isso conosco. Então, leve o tempo que for para tomar sua decisão, mas case com a sua escolha. E qualquer ação que você for fazer no dia a dia, faça com atenção plena. Perfeito? Eu vou voltar nesse trechinho depois. Vocês precisam ter em mente que pensamentos são como lugares. A gente pode escolher qual é o tipo de pensamento que a gente quer nutrir. Então, a gente pode escolher ver o copo como meio cheio, a gente pode escolher ver o copo como meio vazio. Então, naquele momento que eu vi que o meu voo tinha sido cancelado e eu comecei a olhar para o copo como vazio, do tipo assim, eu estava vendo todas as coisas ruins para o fato do meu voo ter sido cancelado, eu percebi que eu precisava ajustar essa minha percepção, porque isso estava me causando ansiedade. Então, ajuste, sabe? A sua percepção, uma mesma situação, ela tem tantos pontos positivos quanto pontos negativos. Isso é lei, eu já falei isso várias vezes aqui em lives, mas tudo é dual, né? Tudo tem pontos positivos e pontos negativos. E muitas vezes você está focando só naquilo que é negativo e por isso você entra nesse sentimento de ansiedade extrema. E aí, esse trecho, sim, que eu mencionei que eu sabia a origem, ele é do livro O Poder do Agora. Se você tem dificuldades assim com a ansiedade, eu super recomendo a leitura, ele é maravilhoso. E aí, esse trecho é desse livro O Poder do Agora. E ele diz que a maior parte do sofrimento humano é desnecessário. Ele se forma sozinho, enquanto a mente superficial governa a nossa vida. O sofrimento que sentimos nesse exato momento é sempre alguma forma de não aceitação. Uma forma de resistência inconsciente ao que é. O sofrimento varia de intensidade de acordo com o nosso grau de resistência ao momento atual. E isso, por sua vez, depende da intensidade com que nos identificamos com nossas mentes. A mente busca sempre negar e escapar do agora. Em outras palavras, quanto mais nos identificamos com nossa mente, você se identifica com seus pensamentos, mais você sofre. Ou ainda, quanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e da mente.
Então, eu poderia estar até agora negando que eu perdi minha mala. Quanto mais tempo você demora para aceitar o que é a realidade por si só, mais você vai sofrer. Isso é muito verdade. Então, quer transmutar a sua ansiedade? Aceita as coisas como elas são. E isso vai dissipar aí boa parte do seu sofrimento. E, por fim, cuide das suas palavras. Então, é muito comum a gente escutar pessoas falando: eu sou muito ansioso, eu sou muito ansiosa. Isso é a coisa mais comum que existe. E você não é nada, você apenas está. A partir do momento que você fala que você é uma determinada coisa, eu sou ansiosa, você está reforçando uma autoimagem de que você é uma pessoa ansiosa. A nossa mente, ela sempre encontra formas de validar aquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos. Se você acredita que é ansioso, você vai continuar ansioso. Simples assim. Então, pare de falar que você é ansioso, pare de falar qualquer coisa negativa sobre você mesmo, porque você vai continuar nessa posição. Então, use novas palavras, como estou empolgado, estou animado e etc. Perfeito? Não sei se você, meu querido telespectador, estava nas nossas lives iniciais, mas lá na nossa live 1, eu trouxe isso daqui. Então, que o nosso plano mental, ele é a origem de todos os nossos resultados. Então, falamos muito sobre os nossos pensamentos, que são muito rápidos, que temos 60 mil a 70 mil pensamentos ao longo do dia, que estão aí vagando pela nossa cabeça, que estão na nossa mente consciente. Quando a gente sustenta um determinado pensamento, então quando a gente sustenta demais esses pensamentos em relação ao futuro, em relação ao passado, em relação a como poderia ter sido, esses pensamentos de negação em relação à realidade, eles vão indo para a nossa mente mais emocional. Eles vão se tornando emoções, sentimentos e etc. E, inclusive, ansiedade. E essas emoções, elas governam tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer na nossa vida. Eu tenho certeza que você já ficou ansioso a ponto de ficar travado. Do tipo assim, eu não consigo fazer. Eu simplesmente não consigo ir lá e produzir, fazer o que precisava ser feito, porque você tá nessa energia, sabe? Da ansiedade. Então, muitas vezes, a ansiedade te impede de agir. Ou você até age, mas você está vibrando essa ansiedade. E aí, o que acontece? Você acaba repelindo os resultados que você deseja. Então, existe essa parcelinha aqui na composição dos nossos resultados, que é a vibração do nosso corpo. Então, para quem, né, não estava acompanhando aqui o Mentaliza, não viu a nossa primeira live, nosso corpo, ele emana um campo de atração, um campo eletromagnético a partir do nosso coração, que é a nossa vibração. E não é porque você não enxerga que não existe, você não enxerga o Wi-Fi, e vimos aqui a importância dele, porque a partir do momento que ele caiu, não existiu mais live. Não é porque a gente não enxerga o Wi-Fi que ele não existe. Não é porque a gente não enxerga ultravioleta que ele não existe. Não é porque a gente não enxerga o infravermelho que ele não existe. Não é porque a gente não enxerga a vibração que ela não existe. Isso é, inclusive, observável na nossa vida, né? Então, sempre tenho certeza também que você já passou por aquele momento em que você chegou em um ambiente, sentiu um negócio estranho, ou se conectou com uma determinada pessoa e sentiu um negócio estranho. Tá tudo relacionado à vibração. Então, a gente está emitindo essa informação para o ambiente 100% do tempo. E é exatamente isso que faz com que você atraia pessoas, situações, ideias, dinheiro. Faz com que você atraia tudo para a sua vida. Ou então que você afaste os resultados da sua vida. Então, se você está ansioso, você está em uma vibração que não vai contribuir para você atrair os resultados que você deseja. Na verdade, você está repelindo aquilo que você deseja. Muitas vezes você está repelindo, inclusive, o dinheiro. Então, a ansiedade, ela vai te impedir de agir, ou você vai agir, mas com uma vibração errada. E aí, por isso, muitas vezes você não enxerga, né, os resultados acontecendo. Eu trouxe aqui essa tabela, que tem aqui o valor em hertz das nossas emoções. A única ideia de trazer isso aqui é para vocês observarem em qual frequência está a ansiedade. Então, ela está bem baixinho aqui. Ou seja, o seu campo de atração, para você atrair aquilo que você realmente deseja, ele não está funcionando no seu maior potencial.
Então, é exatamente por isso que você pode estar sem os resultados que você sonha, porque você está ansioso demais. E aí, mais uma vez, isso não é para você se culpar, é para você aceitar que está dessa forma, para você acolher essa emoção, que aí sim você vai conseguir entender a causa dela e curar. Pode ser que você se encontre hoje em uma posição de ansiedade por ter os seus resultados, seja no mercado de afiliado, seja em algum outro trabalho ou em qualquer outra área da vida. E aí, eu queria falar 3 coisas assim para vocês em relação a essa ansiedade demais pelos resultados. Primeiro, cuidado com esse sentimento de realização, de felicidade, de plenitude no futuro. Então, quando eu tiver dinheiro, eu não vou ser ansioso. Quando eu conseguir o meu trabalho dos sonhos, a minha ansiedade vai embora. Quando eu insira aqui qualquer coisa que você deseja conquistar. Isso é uma grande distorção, isso é uma grande ilusão. Na verdade, para você conquistar aquilo que você deseja, você precisa estar bem agora. Então, você precisa acolher a sua ansiedade neste momento, ressignificá-la agora, porque assim você vai conseguir chegar aonde você deseja. Perfeito? E se você está infeliz hoje, você vai continuar infeliz mesmo com dinheiro. Se você está triste hoje, você vai continuar triste mesmo com dinheiro. O dinheiro ele vai trazer, sim, uma felicidade momentânea, mas logo em seguida a sua mente vai te arrumar motivos para você voltar a ficar triste. Está ansioso pelos resultados? Está se questionando, meu Deus, cadê esse tempo? Está demorando demais? Lembra que tudo que é grandioso leva tempo. Então, para você construir um relacionamento com alguém, geralmente demora. Você demora a conhecer uma pessoa verdadeiramente. Para você criar uma família, criar filhos. Isso demora. Para você criar um corpo cheio de massa magra, se você não utilizar anabolizantes. Leva um tempo, mas coisas grandiosas geralmente levam tempo. E cuidado também com a sua comparação em relação ao tempo do outro. Então, na última live, nós falamos sobre essa energia da comparação. E muitas vezes, você entra nessa comparação porque você começa a olhar tempo. Então, para o fulano, aconteceu em X meses. Para mim, já está demorando Y meses. E aí você vai se colocando para baixo. Só que qual que é o ponto? Cada pessoa tem realmente um tempo, porque cada pessoa tem uma bagagem. Isso não é sobre a inteligência do outro, isso não é sobre o outro pega estratégias mais rápido do que eu também. Mas isso está muito relacionado ao seu histórico de mentalidade também, sabe? Quais são as crenças que você carrega? Quais são as questões que você vivenciou no seu passado, que você está jogando debaixo do tapete? Isso está atrasando o seu processo. Então, assim, cada pessoa precisa de um tempo para estar verdadeiramente pronto para receber aquilo que deseja. Então, existe um tempo divino para cada ser humaninho, perfeito? Porque cada um carrega uma bagagem e cada um vai estar pronto em um determinado período de tempo. Eu vou trazer um exercício que eu encontrei, que foi revelado a mim, na verdade, nesse meu momento, lá em Izmir. Mas que, assim, eu tô fazendo ele há 2 dias e eu tô achando sensacional. Sensacional. Journeys nem vocês conhecem, porque eu descobri ele há 2 dias. Mas vamos lá. Muitas vezes você esquece que você tá sozinho. Então, você quer fazer tudo, você quer ter o controle de tudo, e você esquece que existe uma outra parcela que te ajuda a conquistar os seus resultados. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é a nossa parte. Eu sempre trago esse exemplo, já trouxe ali em Clickcast também, mas que a gente não sabe fazer olho, nariz, boca de criança. Isso é uma metáfora da CIMT, né? E a única coisa que a gente faz quando a gente quer ter um filho é ter uma relação sexual com uma fecundação. Essa é a nossa parte. E aí, a natureza, Deus, o divino, a energia inicial, o que quer que você acredite, faz a parte dele. E pode ser que você esteja colocando um prazo para os seus objetivos acontecerem. Então, até o final do ano, eu quero estar ganhando 10 mil reais no mês. Que é uma dica de coração, assim, um conselho. Tira esse tempo do jogo. Se você trabalha como afiliado, você vai ter ali o seu planejamento mensal, mas isso é diferente de você ter o seu objetivo maior como afiliado. Você tá entendendo? Não coloque um prazo. Fale assim, eu vou alcançar 100 mil reais. Por que vocês acham que eu alcancei 100 mil reais no meu terceiro mês? Vocês realmente acham que eu coloquei
alcançar 100 mil reais no terceiro mês como afiliada. Óbvio que não. Se eu tivesse colocado isso, eu teria ficado ansiosa. Porque eu ia olhar e falar, nossa, não tá chegando. Nossa, eu tô muito longe disso. Mas eu não coloquei, eu só sabia que eu queria fazer isso acontecer. Quando a gente tira o tempo do jogo, a gente domina o tempo. As coisas acontecem de uma forma muito mais rápida do que a gente imagina. Por quê? Porque a gente solta um pouco desse controle. Vocês estão entendendo? Ao invés de você ficar querendo controlar tudo, com preocupações 1000, você vai escrever as suas tarefas do dia. Então, você cria ali uma coluninha. Tarefas para Isabela Fan fazer. E ao lado você coloca tarefas que eu gostaria que o universo fizesse. Por que esse exercício é muito massa? Porque ele vai fazer você entender que você não está sozinho atrás dos seus objetivos. Que existe uma outra parcela. Que existe um outro ser envolvido na busca pelos seus objetivos. Que existe uma outra energia que faz com que a semente germine, que faz com que o bebê nasça e que te ajuda a alcançar seus resultados também. Então, isso aqui é um exercício que pode te ajudar a soltar. Com certeza você já ouviu essa expressão, muito usada pelo Hélio Couto, por exemplo. Você precisa soltar os seus objetivos. E esse exercício, ele tá me ajudando muito. Então, façam. E aí você vai cuidar do quê? Das tarefinhas que estão na sua coluna e vai cuidar da vibração que você mantém. Então, você vai fazer as atividades que te trazem bem-estar, que te conectam com você mesmo. Se entrarem pensamentos destrutivos, pensamentos sobre o futuro, você vai acolhê-los, vai olhar para eles, vai buscar ressignificá-los e etc. Perfeito? Mas façam essa atividade que ela pode ajudar. E eu sei que é uma questão que muitos de vocês têm. Mas como soltar esse controle de fato? Massa?